Certo, a gente está gravando, então a partir de agora pode mandar lá no chat um de vocês, João Paulo, o terceiro vai mandar de novo, eu lá também. Professor, eu acabei de mandar quando começou a gravar. Ah, beleza, então. Mas eu vou mandar de novo pra trocar o som. Vai que eu mandei e não deu certo. Não precisa não, você já tinha começado a gravar. Certo, hoje vamos corrigir aquela atividade da semana passada e eu já vou fazer um exercício com vocês da continuação, né? Continuar o conteúdo, certo? Deixa eu só abrir aqui o arquivo da atividade. Eu vou mandar uma mensagem lá no grupo. Era para ter mais gente aqui. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Os meninos. Opa. Ai, cachorro. Ah, cachorro. Gente, então é o seguinte, vamos começar. Na 120 determina, acho que são todos termos na resistência equivalente, né? Então vamos fazer a primeira aí. A letra A da 120, ele sempre pediu entre os pontos A e B, acho que não vai ter outro ponto, né? Não, tá certo. Quem for chegando aí, coloca no chat para não ficar sem presença. Certo. É isso aqui. Sim. Hoje eu tô apanhando esse trem. Dá um zoom aqui. Esse aqui é bem tranquilinho, né? Aqui nós temos duas resistências em série. A gente vai começar por elas. 5 mais 3, 8. Então isso aqui, na verdade, é uma associação agora em paralelo com duas resistências. Duas resistências aqui virou uma de 8 e aqui era de 8, continua sendo de 8. Então aqui a gente tem duas resistências em paralelo iguais. Quando as resistências são iguais, a gente não precisa fazer aquele paralelo, aquele produto pela soma. 8 vezes 8 dividido por 8 mais 8. Ou também não precisa fazer aquele
1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre 8, mais 1 sobre 8, tirar a mínima. Não preciso, né? Tem aquela forma. Isso, aquela fórmula simplesinha, que é pegar o valor de uma. Resistência equivalente, então, vai ser pegar o valor de uma, que é 8, e dividir pela quantidade de resistências iguais. Eu tenho 2, 8 dividido por 2, 4 ohms. Essa, então, é a resistência equivalente. A gente substitui todas as 3 por uma de 4 ohms. Essa é a resistência equivalente. Então, num circuito, se você tiver essas 3 resistências desse jeito, você não precisa usar as 3. Você pode pegar uma só de 4 e colocar lá no lugar, que vai dar o mesmo efeito, certo? Na B, eu tenho uma resistência aqui. Aí ela está agora em série com 2 resistências que estão em paralelo. E eu volto com mais uma resistência aqui em série. AB aqui. 1, 6, 3. 1, 6, 3. Essa é boa. Agora, diferente da primeira que a gente começou pelos 2 em série, é que a gente não pode começar pelo série, né? Que a gente tem que começar pelo paralelo. Eu tenho um paralelo de 2 resistências, não são iguais, então eu não posso fazer essa fórmula. Eu tenho que fazer a outra, que tem aquelas duas, né? Ou eu faço com a que tira mínimo, que eu não gosto muito dela, ou a gente faz de 2 em 2, que é o produto pela soma, que eu acho mais fácil. Vou chamar esse aqui de R equivalente 1, que não é o total ainda, certo? Porque ainda não vai ser o total. 6 vezes 3, dividido por 6 mais 3. 6 vezes 3 é 18. 6 mais 3 é 9. 18 dividido por 9, peraí aqui. 18 dividido por 9 dá 2 ohms. Então a gente pode substituir essas duas aqui por uma de 2 ohms. Aí fica assim. Entre os pontos A e B, eu tinha uma de 1 aqui, outra de 1 aqui. E essas duas virou uma só de 2 ohms. Agora tá tudo em série, né? Agora a gente consegue calcular a resistência equivalente do circuito. É só somar. 1 mais 2 mais 1. 1 mais 2 mais 1. A resistência equivalente, então, vai ser 4 ohms também. Então, a gente pode substituir todas por uma de 4 ohms. Certo? Alguma dúvida até aqui, gente? Não. Tudo jóia. Nenhuma. Aí sim, hein? Entre os pontos A e B, agora eu tenho 20, 40, 30, 30 e 60. Nesse caso aqui, Deixa peraí, eu faltou escrever um. o último. Pois é, deixa eu ver aqui qual que é, que eu esqueci mesmo. 60. 60, isso aí, valeu. Certo, aqui a gente não pode começar pelo série de tudo, né? A gente vai ter que começar pelo série individual, que é somar esses dois e somar esses dois aqui. Então aqui 40 mais 20 dá 60 ohms. 30 mais 30 também dá 60 ohms. Então aqui nós temos um paralelo
de 3 resistências iguais. Essa é 60 ohms, essa é 60 ohms, essa é 60 ohms, e nenhuma aqui de 60 ohms também. Esse exercício é bem legal, que ele vem para mostrar para vocês que na hora de a gente fazer aquela fórmula dos iguais, a gente tem que tomar cuidado, que é o seguinte. Eu tenho 4 resistências iguais, certo? Todas de 60. Mas a fórmula do paralelo de resistências iguais, eu só posso usar as resistências que estão em paralelo. Então, se são 3 iguais, eu vou chamar de R equivalente 1. Eu só posso pegar o valor de uma delas e dividir por 3 e não Professor, 4. Oi? eu cheguei atrasada aqui, o senhor tá corrigindo, né? Tô corrigindo. Tá bom. 60 dividido por 3 e não por 4, porque essa aqui ela não está em paralelo. Ela está em série. Eu tenho só 3 em paralelo. R equivalente 1 vai ser 60 dividido por 3, dá 22, 4, 6, 20. 20 ohms. Então agora a gente pode vir aqui e redesenhar o nosso circuito com uma resistência de 20 ohms ligada à outra de 60 que estava ali o tempo todo. Então a nossa resistência, aqui, a nossa resistência equivalente vai ser 20 mais 60. 20, 60, 70, 80 ohms. A gente pode pegar todos e substituir por uma de 80 ohms. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Bem fácil, né? Sim. Ah, essa é boa. A 121. Deixa eu... Vou compartilhar enquanto eu faço o redesenho dela aqui. 121, então, a gente tem o trecho entre os pontos, né, A e B de um certo circuito elétrico está representado na figura abaixo. Qual a resistência equivalente entre os pontos A e B? Então, essa é uma questão da UNB, famosa CESP, né, uma das faculdades mais importantes do Brasil. E ela te dá uma questão dessa facinha, quando a gente sabe, né? Que eu, uma pessoa que não está preparada, pega esse trem aí e chora. Que não é o nosso caso. Peraí, gente, eu só estou terminando de redesenhar aqui. De desenhar, né? Que é o primeiro desenho. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 resistências. Não tem o valor delas, são todas R. Ele quer saber qual que é a resistência equivalente. Tem como a gente saber a resistência equivalente sem saber o valor? Tem. O que a gente vai encontrar é um múltiplo de R, certo? Vai ser algo pronto para ter um valor, mesmo não tendo ainda, certo? Para a gente fazer resistência equivalente aqui, total, a gente poderia começar por vários pontos. Esse aqui, ele dá essa possibilidade. Mas a minha sugestão para vocês é que, nesse caso, a gente começa pelo centro, fazendo esses dois aqui, ó. Esses dois aqui que está em série, esses outros dois que está em série. Que vai ficar assim, ó. R mais R, que está em série, né? R mais R é a mesma coisa que X mais X. X mais X é 2X, né? R mais R, 2R, certo? Então, R mais R aqui também é 2R. Então, a gente já tem a resistência equivalente, certo? Se a gente fosse redesenhar, esse é bom ir redesenhando. Agora, eu vou
Eu tenho apenas, vou fazer assim. Então, agora entre os pontos A e B, ó, eu continuo com esse R. Agora aqui são dois R's, R e R. Agora, gente, temos um paralelo de duas resistências iguais de valor 2R. Como é que a gente faz? Essa resistência aqui equivalente 1. A gente pega o valor de uma. Uma é 2R. E divide pela quantidade de resistência que a gente tem igual. São duas, certo? Então, 2 dígito 2 é 1. A resistência equivalente 1 é R. Então, essas duas aqui a gente pode substituir por uma de R. Aí o nosso desenho fica assim, ó. O A, aí eu tenho R, R. Essas duas aqui vira uma de R. Aí agora volta para essa. B, R, 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 R. As duas de 2R virou uma de R. Então agora são 1, 2, 3, 4, 5 resistências em série. Tudo série. Então a resistência equivalente vai ser R mais R mais R mais R mais R. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. R equivalente vai ser R mais R mais R mais R mais R. São 5 R's, né? Essa é a nossa resistência equivalente. Normalmente, quando é múltiplos, a gente não precisa colocar o ohm, tá? Então fica assim. A gente não tem o valor numérico específico, a gente só coloca assim. A resistência equivalente é 5R. A gente não tem ainda o valor de R. Se R fosse 2, seria 5 vezes 2, que dá 10, tá? Então, essa continha que está pronta para qualquer valor de R. Tá? Isso significa, então, que a gente pode substituir todas as resistências por uma. A gente não sabe o valor, mas ela vai ter um múltiplo de 5R. Tá? Que o A e o B é minúsculo. O que eu queria, gente, que vocês entendessem, né? Essa aqui dá para fazer de cabeça, essa aqui, ó. R mais R, 2R, R mais R, 2R. Quando a gente tem paralelo de duas iguais, é só dividir por 2, né? São duas iguais, divide por 2. A metade disso dá o R, aí volta pro R. Daria para fazer de cabeça esse exercício, tá, gente? Aí seria R mais R mais R mais R mais R, 5R, tá? Se no vestibular ou no Enem, o tempo é uma das coisas mais importantes, porque você não tem tempo para fazer esse tanto de conta, né? Então a gente faz aqui na sala de aula para treinar. Chega lá no Enem, acho que na semana que vem eu já consigo trazer uma questão do Enem, que ela parece ser enorme, é de circuitos, circuito misto, pediu uma resistência equivalente de um circuito misto, simplesinho, e se a gente não estiver preparado para fazer essa conta assim, de forma prática, mais rápida, a gente vai perder muito tempo fazendo a conta à mão, tá? Alguma dúvida nessa? Beleza. Vamos para a próxima. Gente, ó. Essa dá pra fazer de cabeça, hein? Deixa eu pegar aqui meu lápis. Ó. Aqui a gente tem 3 e 1. Elas estão em série. Esse ponto A aqui, ele pode estar aqui, ele pode estar aqui, tá? Tanto faz. Aí ele coloca aqui no meio da linha para te confundir, mas isso não tem interferência, tá? Ele pode estar aqui, que é o costume, né? Deixar ele aqui, nesse ponto, e o B pode ficar aqui, que é o mesmo ponto. É que quando a gente mexe esse ponto B aqui, ó,
nessa linha aqui, por exemplo, ele vai assumir o mesmo valor, ele vai continuar sendo B o tempo todo, tá? Então ele faz isso para tentar te confundir, mas você já não confunde mais. Então lá, 3 mais 1 dá 4, certo? Então não vou fazer o ohm não, porque ele é difícil fazer à mão. Aqui então a gente tem um paralelo de uma resistência de 2, uma resistência de 4 e outra resistência de 4, tudo paralelo, né? Quando a gente tem resistência paralela, a gente tem que fazer aquele 1 sobre a resistência equivalente. É igual a 1 sobre 2, mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 4. Ou a gente pode fazer o produto pela soma de 2 em 2. Espera aí. Ou a gente pode fazer o produto pela soma de 2 em 2. Nesse caso é bom, dá certo, porque 4 com 4 são iguais, né? É um paralelo de duas resistências iguais. O que a gente faz? A gente pega o valor de uma, que é 4, e divide pela quantidade de resistências iguais. São 2. 4 dividido por 2 dá 2, né? Então, a gente pode substituir essas duas por uma de 2, que vai ficar em paralelo com outra de 2. E duas resistências iguais de 2 ohms. A gente pega o valor de uma, que é 2, e divide pela quantidade. São duas. 2 dividido por 2 dá 1. Certo? Vocês conseguiram entender? Vocês dão conta de fazer assim, do jeito que eu falei? Ou ficou Sim. confuso? Não. Então, todo mundo entendeu, gente? Tem quantas pessoas aqui? Tem 20 pessoas. Todo mundo entendeu? Sim. Não, essa eu entendi de boa. Sim. Bom, que gracinha. Certo. A 123 dá pra fazer do mesmo jeito, ela é ainda mais fácil que aquela. Que a gente vai fazer um paralelo só e depois vira tudo série. Olha aqui, vamos começar aqui. Que a gente tem a série, né? De 3, 2 e 1. Está em série soma. 3 mais 2 mais 1 dá 6. Então isso aqui tudo é um paralelo dessa aqui que dá 6 com essa aqui que dá 6. Paralelo de duas resistências iguais, o que a gente faz? Pega o valor de uma e divide pela quantidade. Então é 6 dividido por 2 dá 3. Então isso aqui tudo, isso aqui tudo aqui, ó. Tudo isso aqui a gente pode substituir por uma resistência top, hein? Por uma de 3. Aí a gente esquece isso aqui. E tem 8, 3 e 8 em série. 8 mais 8, 16, 17, 18, 19 ohms. Certo? Então a resistência equivalente aqui é 19. Não. Que é isso? Que habilidade. Certo? 19 ohms. Nessa aqui também ficou alguma dúvida? Essa é mais fácil que a outra, né? Professor, nessa aí eu consegui achar uma videoaula de um professor da UFE e achei bem legal. Ele explica direitinho sobre essa questão aí. Deu para entender lá? Tranquilo? Deu, ele explica tranquilo. Beleza. Desse jeito que eu expliquei que deu para entender também? Deu, show de bola. Certo. Queria chegar na 124, que a 124 eu vou fazer à mão mesmo, eu não vou fazer aqui. E algumas pessoas tiveram dificuldade, mandaram mensagem. Achei bom me mandar, né? Que é bom que eu ajudo. Acho melhor me mandar mensagem do que copiar da internet. Ou copiar do colega, quer dizer. Então vamos lá, 124. Eu tenho abaixo na figura abaixo, a resistência equivalente entre os pontos x e y vale 10, então ele já te deu a resistência equivalente total. O porquê que ele te deu ela? Porque no meio desse circuito tem uma resistência que a gente não sabe o valor. E é ela que a gente vai calcular.
Então, a gente tem os pontos X e Y, e entre esses pontos nós temos 1, 2, 3, 4, 5 resistores. Estou desenhando aqui. Aqui a gente tem 3 ohms. 17 R 394 17 R. Gente, a questão desse exercício aqui é que, olhando para ele de cara assim, ele não segue nenhum padrão, né? Ele não tem resistência igual, certo? Ele tem um desenho diferente, tá? Mas ele não é difícil. A gente tem que saber por onde vai começar aqui, certo? Porque do jeito que ele está desenhado, parece que está tudo paralelo. Todos os pontos estão interligados, está tudo dividindo corrente, né? Todos os pontos têm resistores ligados no mesmo ponto. Mas a questão é que, se a gente analisar bem, esses dois resistores aqui, eles não estão em paralelo. Porque esse ponto de ligação entre os dois é uma curva, mas eu não tenho outro resistor aqui ligado. São só os dois. Se a corrente que está passando pelo resistor de 3 ohms chega nesse ponto, ela só faz a curva. Ela não tem outro caminho para seguir. E se não tem outro caminho para seguir, significa que está em série, né? Só está em paralelo se tiver dois caminhos. Que é o caso aqui, ó. O 4 com 17 aqui vai dividir corrente. Aqui é uma corrente que sai, vai para o 3, vem para o 4 e vem para o R, está tudo dividindo. Não é o que acontece aqui. Aqui não divide, só faz a curva, tá? Essa curva poderia ter feito assim, ó, vindo de 3 aqui, pode fazer uma curva assim. Então, esse negócio de curva, normalmente ele usa para te confundir, tá? Então tem que tomar cuidado. Aqui não é paralelo, é série. Se é série, é fácil. É só somar 9 mais 3. 9 mais 3 dá 12. Então, esses dois aqui a gente já pode substituir por um de 12, tá? Agora eu vou começar a desenhar de forma diferente, para ficar mais fácil da gente enxergar. Certo? Aqui está o X. Eu vou fazer assim, ó. Aqui é o X. Aqui é de 4 ohms. Aqui é de 17 ohms. Aqui é R. E aqui Y. Então essas duas aqui, ó, que a gente tinha duas em série, agora virou uma de 12. Que eu coloquei assim para ficar bem fácil de ver que as duas estão em paralelo, certo? As duas estão em paralelo, é fácil. A gente pode fazer como não são iguais, a gente não pode usar a fórmula de resistência iguais, a gente tem que fazer 1 sobre R equivalente, tirar mínimo, ou produto pela soma. Vamos fazer o produto pela soma aqui, que é o mais tranquilo. Essas duas aqui, vou chamar de R equivalente 1 vai ser 12 vezes 4 dividido por 12 mais 4. Tá entendendo? Tá acompanhando aí? 12 vezes 4. Opa! Que isso, tá animado, meu companheiro. 12 Eu tô. vezes 4. Depois eu tenho um pedido que o senhor terminar aí, depois eu tenho um pedido a fazer. Tá bom. 12 vezes 4 é 48. 12 mais 4 é 16. 48 dividido por 16. Dá 3. 3 ohms. Certo. Então agora a gente pode voltar aqui e substituir essas duas por uma de 3. Vai ficar assim, ó. Aqui é o X. Aqui continua aquela... Ah, não, agora é outra, peraí. Vou fazer a curva aqui. Então agora ficou assim. Aqui é a R. Aqui é 17.
E as duas aqui, de 12 de 4, virou uma de 3. Então a gente vem e coloca aqui, ó, 3 ohms. Analisando esse novo circuito aqui, esse novo arranjo, percebe-se que essas duas estão em série, porque aqui é só uma curva, não divide nada, né? Só a curva, certo? Se é só a curva, estão em série. Então, essa aqui é a resistência equivalente 2, que não é a total, vai ser 17 mais 3, que dá 20 ohms, certo? Então, agora a gente pode substituir. Vamos agora fazer assim, ó, diferente. Eu tenho entre o ponto x e y, eu tenho duas resistências. Não preciso mais fazer um triângulo. 3 mais 17 dá 20. Tá aqui. E aqui a gente tem R. E ele quer saber R. Para a gente calcular aí, a gente calcular o valor de R, a gente precisa ter o valor da resistência equivalente que o exercício deu, vale 10 ohms. Falou 10. A resistência equivalente total do circuito vale 10 ohms. Para a gente calcular, a gente precisa ter. E como é que vai ficar a conta? Ó, é uma associação de um paralelo de duas resistências. Vamos fazer pelo produto pela soma. Resistência equivalente é igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. A resistência equivalente a gente já tem, que vale 10. Então, bem, a gente vem substituir, é 10. O R1 pode ser o 20. Tá? Então, vai ser 20 vezes o R2 é o R, 20 vezes R. Dividido por R1 é o 20, 20 mais R. Tá? Aqui fica assim, ó. Parece difícil, mas não é não. Só ir com calma. 20 vezes R é 20R, tá? Vamos multiplicar cruzado aqui. Vai ficar assim, ó. Se a gente multiplicar cruzado, 20R vezes 1 é 20R. 10 vezes 20 mais R é 10 vezes 20 mais 10 vezes R. Então, dá 200 mais 10R. Certo? Agora, a gente pode passar o 10R para cá. Então, vai ficar 20R menos 10R igual a 200. 20R menos 10R é a mesma coisa que 20x menos 10x. Dá 10x ou 10R. R, então, vai ser 200 dividido por 10. Corta. Corta o zero pra ficar bonitinho. Aí. Professor, 20 professor, Oi. por exemplo, na prova, tipo... Ah, não, pera. Ah, vou continuar a pergunta, tanto faz. Por exemplo, como dá para notar que se tem dois resistores só, um é 20 e a resistência equivalente é 10, pode fazer de cabeça que se os dois resistores for 20, Dá 10. e dividido por 2 dá 10. Pode Isso, fazer isso? exatamente. Pode, eu ia falar disso aqui depois. Agora, né? Terminei que eu ia falar que dá para fazer por raciocínio, né? Eu tenho um pedido aí. Pera aí, calma, não terminei ainda não. Calma, tchau. Ó, então O senhor vai aqui querer me xingar depois do que eu vou pedir. é 20, né? Igual o nosso colega falou aí, o Eulálio falou, que dá pra gente perceber, ó, a resistência equivalente é 10, certo? Se a gente tem uma já que é 20, 10 é a metade de 20, isso significa que são duas resistências iguais, de 20, porque 20 dividido por 2 é 10, tá? Daria pra fazer também. Daria para fazer por 1 sobre R equivalente igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, que nesse caso eu não gosto de usar, mas aqui vai ser o mesmo nível de dificuldade daqui, tá? Que aí ficaria 1 sobre 10 igual a 1 sobre 20 mais 1 sobre R, tá? Dá para fazer? Dá para fazer. Não é tão difícil quanto esse, tá? Não, é tão difícil quanto, na verdade, certo? Gente, Atende meu pedido. Não. Qual que é o pedido? Qual que é o pedido? Prova por A em B que é 20.
Faz a conta toda e chega na resistência equivalente que dá. Nossa, que homem enjoado. Nossa Eu não senhora. entendi nada, cara. Meu querido, se não vou falar coisa útil, não fale, por favor. Prova por A em B, que é 20. Faz a conta toda e mostra que a resistência equivalente dá 10. Ah, não. Aí, ó, tá aqui, ó. 20, duas resistências iguais, paralelo. Pega o valor de uma, que é 20, divide pela quantidade, que é 2, 20 dividido por 2, 10. Chegamos no 10, beleza? Aí, tá Pronto, vendo, embuste. Thiago? E eu lá, Pronto, vocês embuste. quebrando a cabeça, achando que ele ia Embuste. fazer a conta inteira de novo. Embuste. Embuste. Certo, então não vai dar tempo, gente. Falta 3 minutos aqui para acabar. Não vai dar tempo, eu tinha organizado pra gente fazer uma questãozinha já com tensão e corrente, né? Às vezes dá, vamos ver. Essa aqui, ó. Na associação ao lado, a DDP. DDP é tensão entre os extremos A e B, é de 24 volts. Então aqui a gente tem 24 volts. Determina as intensidades das correntes I, I1 e I2. Gente, olha só. Quando a gente pega um circuito misto, que agora a gente tem tensão, tem corrente, a gente tem que analisar parte a parte. Quando a corrente sai do ponto A, passa pelo resistor de 3 ohms, não acontece nada, certo? Ela continua sendo I. Mas quando ela chega aqui, nesse ponto, ela vai se dividir, certo? O I não vai ser mais I, o I vai pegar aqui e dividir, vai um pouquinho para cá e um pouquinho para cá, certo? Aí quando ele passa essa parte, o I1 passa pelo de 10 ohms, o I2 também passa pelo de 10, ele chega nesse ponto, ele volta a ser I, tá? Então, a corrente que está passando no resistor de 3 ohms é igual à corrente que está passando no resistor de 4 ohms, que é o I, tá? Ele só não é igual aqui nesses dois, porque está se dividindo, certo? Ele quer saber o valor de I, I1 e I2. Para saber o valor de I1 e I2, eu preciso ter o valor de I, tá? Porque o I1 e o I2 nada mais é do que I1 mais I2. Vai dar o valor de I, que se divide, né? É o I que se divide e ele não se perde. A divisão é sempre uniforme, tá? Se a gente somar as duas aqui, tem que dar o I, certo? Professor, Hum, ó, é uma me veio à cabeça agora. Como os dois resistores que tem o I1 e o I2 são o mesmo, a intensidade vai ser a mesma? Tipo, vai dividir pela exatamente, metade? gente. Nesse circuito aqui é muito importante a gente ter essa noção, tá? Porque a divisão ela vai ser igual, certo? Que eu sempre falei para vocês que a corrente ela se divide proporcionalmente ao valor da resistência, certo? Quanto Então, maior o valor da resistência, vai falar. então, se a gente descobrir o I, a gente por tabela descobre o I1 e o I2, porque esse valor tem que ser igual, tem que Exatamente. ser a metade. Exatamente. Nesse caso aqui, como é igual, porque a resistência é igual, se a gente descobrir o I, a gente automaticamente sabe o I1 e o I2, nem precisa calcular. Para a gente calcular o I é o valor total da corrente. Se a gente fala o valor total, a gente tem que ter o total de tudo. Tem que ter o total do I, tem que ter resistência equivalente, que é o total, e tem que ter a tensão total, que está aqui. A gente tem tudo. É só jogar no RUI, tá? Não vai dar tempo, falta menos de 1 minuto aqui.